Tolerância é uma virtude desenvolvida nas pessoas para viabilizar o convívio entre elas. É impossível se relacionar saudável e respeitosamente sem a tolerância, pois ela é a disposição que temos de ouvir com paciência as opiniões diferentes das nossas. Tolerar vem do latim tolerare e significa suportar o que não se quer ou não se pode impedir. É aceitar aquilo que destoa do que desejamos ou acreditamos. Saber ouvir e respeitar diferentes opiniões não é coisa fácil, requer amadurecimento emocional. Talvez seja por isso que vivemos num mundo cada vez mais intolerante. Mas essa dificuldade não é somente atual. Ela acompanha a história do homem sobre a face da Terra há muito tempo, muito embora quanto menor a distância cultural entre os povos, mais parece aumentar a intolerância entre as pessoas. Já presenciamos na história muitas manifestações de intolerância que causaram milhões de mortes de inocentes. O nazismo, a escravidão, a Inquisição são alguns dos muitos exemplos. Toda manifestação de intolerância, quer seja de ordem afetiva, sexual, religiosa, raça, política ou qualquer outra, tem sua origem na sensação de ameaça que o outro representa. É um sintoma de insegurança. Quando uma pessoa não se sente segura do que é e do que tem, fazer parte de um grupo radical pode trazer uma sensação de proteção, conforto e pertencimento. A intolerância mostra a limitação dentro de uma única posição, um encurtamento de visão de mundo, um medo de ser desafiado pelo que é diferente, de não estar certo na sua verdade, de não ter argumentos para sustentar as suas teorias, medo de mudar de ideia. A pessoa intolerante é rígida física e mentalmente, com muito pouca agilidade, pequena capacidade de resiliência e pouca curiosidade. A intolerância pode levar ao fanatismo e à violência. Alguns fatores podem motivar as atitudes de intolerância. O primeiro fator é o negacionismo. É a recusa de aceitar a existência de algo que seja muito desconfortável. É um mecanismo de defesa que acontece quando uma pessoa não quer tomar conhecimento de algum desejo, sentimento, pensamento ou fantasia. A pessoa prefere negar a existência da realidade que se apresenta a ela para não ter que lidar com sentimentos ameaçadores que quebram o seu frágil equilíbrio. Outro fator é a cultura do medo, que se expressa através de um conjunto de valores desenvolvidos por uma classe dominante e seguida por outras classes sociais. A cultura do medo advém do sentimento coletivo de insegurança que acomete toda uma população. Tudo que é diferente é visto como inimigo e ameaça a precária estabilidade. A cultura do medo é a melhor forma de manipular pessoas e é muito utilizada para o controle de massas, quer seja na política, na religião, na discriminação racial ou sexual. O terceiro fator é o individualismo. Segundo o sociólogo Siegfried Bauman, a tendência atual é a do culto ao individualismo, onde a pessoa prioriza o bem-estar pessoal, o lazer, o culto ao corpo, o dinheiro e suas possibilidades de aquisições. Esse tipo de cultura impede muitas vezes que uma sociedade evolua, pois indiretamente ela incentiva a doença moral e ética,
pois o indivíduo não pensa no bem coletivo, tendo comportamentos egoístas e frios, tornando tudo descartável à medida que não lhe traga prazer. O quarto fator são crises políticas e econômicas. Diante de situações de crises, encontrar um culpado pode nos trazer uma sensação de alívio. Localizar o mal fora de nós faz com que possamos continuar alimentando a imagem idealizada de si mesmo e assim trazer um conforto temporário, pois nós acreditamos que eliminando o mal, a crise se solucionará e o reequilíbrio será novamente restabelecido. E nós não precisaremos sair da nossa zona de conforto. As redes sociais é um outro fator, porque elas trouxeram mudanças muito rápidas nos hábitos e comportamentos das pessoas. Ao mesmo tempo que proporcionaram a possibilidade de contato com muito mais pessoas, também possibilitaram o afastamento delas, pois o contato presencial vai cedendo cada vez mais lugar ao virtual. O distanciamento físico nos dá muito mais coragem para expressar pensamentos e sentimentos que pessoalmente nós ficaríamos constrangidos. Ficamos mais livres para agredir, pois não temos que olhar nos olhos da outra pessoa, ou muitas vezes nós nem sabemos quem elas são. Outro fator ainda, onde as redes sociais colaboram para o aumento da intolerância, é que elas mostram somente aqueles que possuem os mesmos interesses e que pensam de forma semelhante. Isso cria grupos rivais e inimigos, pois tudo que seja diferente é digno de ser atacado e agredido. Infelizmente, aquilo que poderia funcionar como um meio de educação, ampliação de horizontes, aproximação, entendimento e aceitação, está se tornando uma praça de guerras e um veículo de empobrecimento do sentimento de humanidade entre as pessoas. A intolerância nos afasta da empatia, que é a capacidade que nós temos de sentir o que a outra pessoa sente se estivéssemos na sua situação. E também o sentimento de alteridade, que é a capacidade que somente o ser humano possui de perceber o outro como uma pessoa singular, de reconhecer a individualidade de cada um. O que o outro sente e pensa dessa forma é porque ele é essencialmente diferente, traz uma carga genética diferente, aprendeu e viveu coisas diferentes, e não porque é melhor ou pior do que você. O primeiro passo para ter essas características tão fundamentais para os relacionamentos humanos é a tolerância e o respeito. Sem isso, nós perdemos a nossa humanidade, nos tornamos mais selvagens, mais cruéis. Sociedades que não cultivam os valores de respeito e tolerância são sociedades injustas e violentas. Nisso incluímos, infelizmente, o nosso Brasil. Intolerância é arrogância, tanto pessoal quanto social. Ninguém, pessoa ou país, pode crescer fundamentado na arrogância. Vamos dizer não à arrogância, não à intolerância, não ao desrespeito. Vamos ajudar a tornar este país um país melhor para se viver. Muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, nos ajude a divulgar para mais pessoas. Curta, compartilhe e interaja com o nosso canal. Nós temos um imenso prazer em responder para você. Traga suas dúvidas, questionamentos. Eu espero você aqui. Beijos!